com o declínio do uso de eleições, ou seja, a partir do momento que a gente passa a ter concursos públicos, processos seletivos, né, ou mesmo indicações realizadas pelo executivo para o cargo de gestor, a gente passa a ter menos pesquisas, né, sobre o gestor escolar, né? Mais uma vez, dependendo do sistema de ensino no qual você esteja inserido, né, nós podemos ter gestores escolares escolhidos por votação, né? Então a comunidade escolar realiza votações aos candidatos que se oferecem, né? Então, após essa votação, nós temos a eleição do diretor, né? E dependendo da escola, a gente pode ter pesos diferentes de voto, o professor vota, os alunos votam, enfim, os pais votam, né? Já em outros sistemas de ensino, o gestor ele pode ser escolhido pelo executivo, né? E dependendo do município, ou mesmo do estado, né? A gente acaba tendo aí casos bem gritantes, né? De indicações de deputados, de vereadores, né? De prefeitos. Eu mesmo já passei por isso, né? Já vi casos de diretores indicados por vereadores, né? Indicados por prefeitos também. E isso tira um pouco dessa questão da participação democrática, né, na eleição desse diretor, uma vez que nós temos a sua função determinada aí, né, ou seja, a sua eleição, né, entre aspas, né, determinada por uma pessoa, né, um vereador, um deputado, um prefeito, né, enfim. Então, nós podemos nos deparar com formas diferentes de ingresso a essa função de gestor escolar, né? Vai depender muito do sistema de ensino, né? Provavelmente você deva conhecer muitos gestores, né? Talvez tenha passado por algumas escolas e tenha se deparado com diretores diferentes, né? Formas diferentes de eleição desse diretor, né? Enfim, então a gente vai ter um declínio do uso de eleições para a ocupação desse cargo, né, de diretor. Né? Em 2011, ainda é forte a cultura da indicação pelo executivo. Né? Então, há 8 anos, quando foi realizada essa pesquisa, né, a gente pôde identificar isso em 2011, porque foi a pesquisa desenvolvida, né, por Luporini, Martignac e Maroc, né? As autoras citam esses pesquisadores, né, para justamente reforçar esse ponto de vista de que de fato houve uma redução de pesquisas que abordassem, né, que abordam aí o gestor escolar. E um dos motivos teria sido esse, né, o declínio do uso das eleições. E, de fato, isso acaba desmotivando novas pesquisas sobre gestão escolar, ok? Vejam aí na tabela 1 as publicações nacionais e internacionais, né? Nós temos a referência ao tipo de texto, o ano, né, 2005 a 2009, 2010 a 2015 e o total. A gente vê que, de fato, no que diz respeito aos artigos científicos, há uma diminuição, né, de 30 passa para 26, e em outros países, de 17 passa para 13 o número de artigos científicos publicados, né? Enquanto que as teses no Brasil elas tiveram um pequeno aumento, né, de 5 teses para 8 teses que abordavam este assunto. No próximo item, as autoras nos trazem a gestão escolar democrática, os temas abordados sobre este assunto, né? Nós temos aqui temas variados, né, como gestão democrática instituída pela legislação atual, a organização das ações que desencadeiam a participação da comunidade escolar através da mobilização dos atores envolvidos, né? É que a gente tem um conselho escolar,
Grêmio estudantil e demais órgãos colegiados, conselho escolar, Grêmio estudantil, né, são exemplos, pessoal, de movimentos em busca dessa democratização, dessa participação democrática, né, na própria escola, né? Planejamento das ações, tomada de decisões, deliberações coletivas individuais, debates sobre processos de instituição da gestão democrática e ou participativa nas escolas públicas, né? Então, são alguns dos temas abordados sobre esse assunto que foram identificados, né, nessas pesquisas. Nós temos aqui novamente a referência à instituição da gestão democrática por meio da Constituição de 1988, né? Há aqui a discussão sobre o tema autonomia, né? E no que diz respeito a essa autonomia pedagógica, há aqui a defesa de que de fato ela ocorra, né? Até porque quando há interferências de fora, né, sobre a autonomia pedagógica, a gente passa a ter uma dificuldade nessa participação democrática da comunidade. Então, o que há aqui são algumas formas de centralizar essa autonomia, e esse fator acaba impedindo o crescimento e a identidade pedagógica de cada escola, né? Então, a partir do momento que você diminui a autonomia da escola, você acaba impedindo com que essa escola crie sua própria identidade, né? Então, há aqui a defesa de que a gestão democrática deve vir com a participação da sociedade por meio de mecanismos institucionais, né? Não há como negar que a descentralização da educação, né? E aqui incluída uma abertura maior para essa autonomia, né? Ou seja, é dada uma autonomia maior para as escolas, né? Essa descentralização da educação leva a um empoderamento da comunidade escolar, né? Ela se sente mais poderosa no que diz respeito à tomada de decisões, né? E, consequentemente, há uma diminuição da responsabilidade do Estado, né? Vimos que é do interesse dos organismos, de alguns organismos internacionais, entre eles a gente pode citar o Banco Mundial, né, que esses países, justamente para reequilibrarem suas contas, né, se desresponsabilizem de pontos muito importantes, né, como, por exemplo, a educação, né. Uma das maneiras de se desresponsabilizar é justamente descentralizar esses pontos críticos, né, como a educação, né. Outras maneiras é valorizar a participação da iniciativa privada, por exemplo, mas aqui não é o nosso caso, né? A gente está abordando aqui da gestão escolar, tá bom? Então, há uma busca dessa diminuição da responsabilidade do Estado. No próximo ponto, nós temos gestão, gerência e qualidade da educação. É justamente a segunda categoria que as autoras tratam, né, na análise destes textos coletados. Essa segunda categoria, gestão, gerência e qualidade da educação, aborda de maneira bastante acentuada, né, as formas de avaliação internas e externas da escola, como o Enem, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, e também outras avaliações estaduais e municipais, né? Ao abordarem essas avaliações, e as autoras identificaram isso nesses textos, né, essas pesquisas traziam alguns riscos e também os seus potenciais, né? Há os riscos dessas avaliações contribuírem para uma espécie de ranking das escolas, uma ideia de competitividade, uma competindo com a outra. E é interessante ressaltar, pessoal, que há muitos sistemas de ensino, né, que buscam justamente pregar essa ideia do ranqueamento, né, que valorizam o ranqueamento, que valorizam essa competitividade entre as escolas, né, no sentido de mostrar aquelas que estão com dados melhores, né, comparar com aquelas que estão com dados muito ruins, né. Então, há aqui a valorização desse ranqueamento para fazer justamente com que os gestores dessas escolas, né, queiram
queiram que suas escolas estejam melhores do que as outras e, consequentemente, eles sejam mais vistos do que outros gestores escolares, né? Então, é até mesmo do interesse dos sistemas de ensino, né? Muitos sistemas de ensino, que haja esse sentimento de disputa entre uma escola e outra. Mas também, né, há aqui potenciais dessas avaliações. Além de gerar esse efeito segregador da escola, né, das escolas, há pontos positivos como, por exemplo, influenciar a gerência ou ingerência na escola. Então, acabam gerando dados que possibilitam identificar a gerência ou ingerência na escola. Geram dados que podem modificar estratégias, dar direcionamentos a algumas escolas, né, no sentido de identificar também o que elas precisam mudar, né, quais são os pontos mais críticos, né, nos quais elas devem ter uma atenção maior. E também, pessoal, há a publicização dos dados, né? A comunidade escolar também tem o direito de ter acesso a essas informações, né, que são veiculadas também por meio de avaliações externas, né? Outro ponto importante destacado aqui nesta categoria é a participação da comunidade na gestão, né? Nós temos aqui como um dos principais fatores de melhoria da qualidade da educação nas escolas, né, que é discutido nessa categoria, o envolvimento de todos no projeto pedagógico da escola e no cotidiano, em que se compartilham decisões sem autoritarismo, né? Então, justamente o fato de nós termos agora um líder, né, que seria o gestor escolar, né, a gente teria essa perspectiva do não autoritarismo, né? Alguém que saiba gerenciar pontos de vista diferentes, né, ideias diferentes, né? É destacada também aqui a avaliação institucional, né, aquela avaliação interna realizada pelos próprios envolvidos, né, no sentido de identificar, né, o que precisa ser mudado, se é necessário repensar o projeto pedagógico, né? É como se fosse uma avaliação que a instituição realiza sobre ela mesma, né? Então, nós temos aqui a importância também da avaliação institucional, que é abordada nesta segunda categoria. No próximo item, as autoras nos trazem um perfil do diretor escolar, formação e reestruturação da função. Essa seria exatamente a terceira categoria presente nessas pesquisas, né? Aqui são discutidas as competências necessárias para o gestor escolar, a formação exigida e aquela que seria mais adequada, os desafios trazidos para essa função de gestor escolar. Essa categoria apresenta a discussão do conceito de ser um bom gestor pelos atores da escola, né? Então, nós temos aqui referências às formas de liderança, né? O perfil mais democrático desse gestor é defendido aqui, e esse perfil se destaca com a Constituição de 88 e a nova LDB de 96, né? Ou seja, há uma reestruturação dessa função de gestor, que antes era visto mais nesse aspecto administrativo, né? Um chefe, né? E com esses documentos legais, a gente vai ter um perfil mais democrático, ok? No próximo item, nós temos formas de escolha de diretores nas escolas. Aqui seria justamente a quarta e última categoria que foi abordada, né, nessas pesquisas, né, consideradas pelas autoras, né? Nós temos a escolha de diretores e as implicações de cada escolha, né? Cada tipo de escolha desses diretores acaba implicando em algo, né? É feito também um levantamento histórico sobre o provimento do cargo ou função de diretor escolar, né? Então, antigamente a gente tinha uma forma que era predominante, né? Do provimento dessa função, e historicamente há mudanças importantes, né,
dependendo do momento histórico, a gente vai ter uma presença maior das eleições ou mesmo das indicações. A gente tem aqui na tabela 2 a distribuição de trabalhos por categoria de análise, né? 2005 e 2015. A gente pode ver que as categorias 1 e 2, né, gestão escolar democrática e autonomia, e gestão, gerência e qualidade da educação, são as que apresentam maior número de trabalhos, respectivamente 40% e 30% do total, né? Em todas as categorias de análise predominam os artigos em detrimento das teses, né? E é normal que isso aconteça, a gente tenha mais artigos científicos do que teses, né? A categoria com menor percentual de publicações é a categoria de número 4, formas de escolha de diretores nas escolas, né? Trata-se de uma temática que teve uma ascensão a partir da década de 80 e uma queda no século XXI, quando as redes públicas de ensino passaram a utilizar o concurso público ou o processo seletivo como forma mais comum de escolha, né? E as eleições foram deixadas de lado, né? E a gente também passa a ter a própria indicação do executivo. E como já dito anteriormente, há a prevalência das pesquisas qualitativas, né? Há uma preocupação da comunidade escolar com a participação coletiva e também com as formas de gerir a instituição escolar. As categorias e metodologias utilizadas, né, são um pouco variadas, né? No que diz respeito à gestão escolar democrática, autonomia e gestão, gerência e qualidade da educação, a gente vai ter o predomínio da revisão de literatura, né, em detrimento da utilização de instrumentos de coleta para análise empírica. Então, o que a gente tem mais, pessoal, é a utilização de pesquisas já realizadas sobre o assunto, né, do que propriamente a coleta de dados em campo, né, a realização de questionários com gestores, com professores, enfim, né. Então, é utilizada muito a revisão de literatura para abordar, né, essas categorias. Agora, no caso das categorias formas de escolha de diretores nas escolas e perfil do diretor escolar, formação e reestruturação da função, percebe-se ainda o uso constante de pesquisa bibliográfica, mas boa parte dos estudos utiliza-se de uma percepção empírica dos fatos. Ou seja, muitos dos pesquisadores que realizam os seus trabalhos, né, considerando essas categorias, utilizam-se muito de sua própria experiência pessoal nesse ambiente escolar. E muitos também vão a campo para coletar os seus dados, né, para ouvir, né, identificar, registrar as vozes daqueles que estão presentes, né, nessas decisões, né, que trazem a necessidade de um gestor mais democrático. E indo agora para as considerações finais, novamente é destacado aqui o assunto gestão escolar, né? As autoras novamente abordam esse conceito gestão escolar como sendo um conceito construído historicamente, né? De início a gente tinha um foco muito grande nos aspectos administrativos da função. Posteriormente são destacados os aspectos pedagógicos da função de gestor escolar, né? Analisando as pesquisas, nós temos o crescimento dessas pesquisas com ênfase na gestão escolar democrática, né? Também por conta aí do movimento de redemocratização no país, ocorrido na década de 80. Né? Um dos objetivos das autoras nessas análises foi identificar a existência ou não de lacunas, né? Vocês devem se recordar que no início dessas análises eu disse, né, que essas lacunas só seriam ressaltadas nas considerações finais. E é justamente aqui que elas nos trazem, né? Dentre essas lacunas identificadas nas pesquisas, nós temos a formação de gestores, né? Então se faz pouco presente nestes trabalhos, né?
como se dá a formação de gestores, né? As competências envolvidas na formação de gestores, que competências eles devem ter, a construção da identidade de um gestor escolar, né? Como se dá a construção dessa identidade, a qualidade do trabalho de um gestor escolar, né? Que qualidade é exigida, né? No que diz respeito à atuação desse gestor escolar, né? Há também um ponto importante que é o inexpressivo número de pesquisas de cunho empírico, né? Pesquisas que coletam dados diretamente na fonte, né? Coletam dados ouvindo as vozes, né, daqueles que estão envolvidos nessa comunidade escolar, né, que vivenciam esse aspecto da gestão escolar, né? Ou seja, a grande maioria das pesquisas traz um cunho muito de revisão de literatura, né, do que propriamente uma pesquisa de cunho empírico, né? E há fatores positivos identificados nessas pesquisas, né? Um fator positivo encontrado foi o predomínio de pesquisas que relacionam a gestão escolar com a necessidade de uma gestão democrática, né? Especialmente nas pesquisas identificadas no âmbito nacional. O conceito de gestão escolar que é socialmente construído e reconstruído de acordo com a evolução histórica e das políticas educacionais em pauta, nós vimos isso, né? Obviamente, as autoras não tinham como objetivo neste trabalho, né, exaurir as inúmeras possibilidades de se abordar esse tema da gestão escolar, né? Como elas mesmas dizem, né? Existem inúmeras maneiras de se fazer um estado da arte, pois cada pesquisador tem um olhar diferente sobre os fenômenos analisados, né? As categorias que foram trazidas por elas não são as únicas, né? Ou seja, podem surgir categorias diferentes daquelas que estão presentes aqui neste trabalho. No entanto, as limitações que podem ser encontradas neste artigo não eliminam as contribuições que elas nos trazem, né? Até porque foi realizado um trabalho de pesquisa com mais de 100 publicações, né, nacionais e internacionais, com textos em português, espanhol e inglês, né? Ou seja, nós temos aqui uma análise bastante rica, né? E nós finalizamos aqui a análise deste artigo com a segunda metade do último parágrafo do artigo, quando elas nos trazem: as publicações analisadas apontam para uma preocupação atual em promover o debate sobre a gestão escolar, visando a estabelecer formas de gestão que permitam a instituição da participação da comunidade na escola. Os trabalhos que compõem esta revisão sugerem um cenário rico de discussão voltada para a reestruturação da função do gestor e do espaço escolar em sua forma mais democrática, sempre em busca da qualidade da educação, ok? Então, esses foram os principais pontos identificados aqui por nós, né, na análise deste artigo, tá bom? Releiam o texto, façam anotações, tá bom? No mais é isso, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima. Seja falamos em escola do presente, seja falando em escola do futuro, na minha maneira de ver, a escola tem uma função que é específica dela, que é ensinar. E hoje, ensinar significa ajudar os alunos a desenvolverem as suas capacidades intelectuais, a sua capacidade reflexiva, em face da complexidade do mundo moderno, em face da influência forte das mídias, especialmente da televisão, e em face de todo um conjunto de problemas sociais que estão afetando a juventude, não é? A escola precisa manter essa sua característica de ensinar.
O bom professor é aquele professor que consegue organizar os seus conteúdos, levando em conta as características dos alunos. Os professores hoje não podem desconhecer que os alunos vêm à escola com uma variedade muito grande de saberes que ele encontra fora da escola. A escola hoje não detém o monopólio do saber. Então, uma escola do futuro é uma escola que ensina, mas é uma escola em que os professores saibam muito bem organizar o conteúdo, tendo em vista as características individuais, sociais, culturais que os alunos trazem à sala de aula, não é? Uma escola do futuro, uma escola que seja uma boa resposta à complexidade deste mundo contemporâneo. Um bom professor, ele precisa ter um domínio muito seguro dos conteúdos, ele tem que ter uma noção muito clara de como é que os alunos aprendem a pensar, aprendem a desenvolver suas capacidades intelectuais através dos conteúdos, mas que ao fazer isso, ele leve em conta os motivos dos alunos, as características individuais dos alunos, a relação que esses alunos têm com o saber que ele ensina, o modo de vida que os alunos levam na sua cidade, no seu território, no seu grupo de referência, não é? E também que sejam levadas em conta aquelas características sociais, culturais, do contexto em que os alunos vivem.